Oi! Hoje a gente vai falar sobre as emoções. Então, esse vídeo a gente vai conversar um pouquinho a importância da gente conhecer as nossas emoções. Pode parecer um pouquinho básico demais, mas talvez se a gente entender o motivo maior da gente nomear as nossas emoções e saber explicar o que a gente está sentindo, pode ser que clareie muita coisa e explique inclusive para você e para as pessoas que estão em sofrimento a grande oportunidade que a terapia proporciona, né? Que é olhar para essas emoções e reconhecê-las, né? Bom, desde que a gente nasce, a gente sente alguma coisa, né? A gente está rodeado por emoções e sentimentos, só que ainda a gente não consegue verbalizar. Essas emoções são transformadas ao longo da vida, né? As emoções se transformam. Mas as nossas emoções primárias são 4: o medo, a tristeza, a alegria e a raiva. Essas emoções são universais. Então, independente da cultura que a gente tiver, a pessoa sente raiva, medo, tristeza e alegria. As demais emoções são secundárias, ou seja, elas partem dessas 4, mas elas são reestruturadas, elas passam por um lugarzinho no nosso cérebro que elas recebem uma pitadinha de razão. E aí isso pode se modificar, isso pode se transformar. Mas eu já falo daqui a pouquinho sobre as emoções secundárias. Voltando um pouquinho sobre as emoções primárias. Então, ao longo da vida, essas emoções primárias se transformam. Então, por exemplo, uma criança que hoje tem muitos medos, né? Medo de palhaço, medo do escuro, medo de dormir sozinha. Esse medo, normalmente, ao longo da vida, ele se transforma. Ele se transforma ou em outra emoção, ou em outro medo, ou a pessoa aprende a viver com aquilo e ela encontra formas de enfrentar. Por exemplo, uma criança que é muito tímida. Então, ela é sempre uma criança muito tímida na escola. E aí ela se transforma num adulto extrovertido. Essa criança, provavelmente ela viveu experiências, ela teve algum contato com coisas que a fortalecessem, né, nesse aspecto e fizessem com que isso fosse transformado, com que ela tivesse outra imagem sobre o mundo, outra imagem sobre ela mesma e outra imagem sobre os outros. Bom, agora falando sobre as emoções secundárias, ou seja, as emoções que vêm depois, são as transformações dessas primárias, né? As emoções secundárias. Por exemplo, a ansiedade. A ansiedade é uma emoção que ela tem por base total, a estrutura dela é o medo. Então, a pessoa sente medo de determinada coisa, só que aí aquilo passa por uma pitadinha de razão, uma pitadinha distorcida de razão, e aí a pessoa desenvolve ansiedade. Enfim, cada uma desenvolve a sua própria ansiedade, mas ela desenvolve a sua ansiedade em cima daquele medo que ela tem, tá? Então, a ansiedade, ela é o medo distorcido como eu posso dizer, um medo que ele se manifesta de forma individual. Então, cada um vai ter aquela ansiedade única. A sua ansiedade pode não ser a mesma ansiedade da outra pessoa, né? De acordo com lembrando, com as experiências que você vive, sobre as coisas que você aprende ao longo da sua vida, tá? E existem também as emoções instrumentais. O que são as emoções instrumentais? São as emoções que servem de literalmente instrumento para a gente alcançar alguma coisa. Então, por exemplo, quando a gente está querendo muita atenção de alguém e a gente se faz triste. A gente se faz triste para a gente ganhar a atenção de alguém, né? Ou então a gente faz que a gente não dá conta daquela situação ou de determinada coisa que a gente precisa fazer para a gente receber uma atenção, para a gente receber um carinho, para a gente receber algum tipo de benefício, tá? Essas são as emoções instrumentais. Tá bom, Miriam, mas e aí o que eu faço com isso? Eu descobri o que eu tenho, o que eu sinto, que é a primeira fase, e aí agora o que eu faço com essas emoções? À medida que a gente reconhece as nossas emoções, então eu estou sentindo X, não, eu estou sentindo Y, a gente consegue olhar para isso e desenvolver formas de enfrentar, ou seja, desenvolver maneiras de modificar o nosso comportamento ou maneiras, inclusive, de aceitação.
Porque determinadas emoções a gente precisa aceitar, né? Não há muitos recursos que a gente possa executar para que aquela emoção sofra uma alteração. Então, também é um processo terapêutico, o processo da aceitação. Algumas emoções são necessárias passar por esse processo. As outras emoções passam pelo processo de mudança, pelo processo de transformação, de ressignificação, de um reolhar sobre aquilo, né, sobre aquela emoção. Cada vez que a gente não sabe o que a gente sente, pior a gente se sente, né? Por quê? Porque a gente não sabe o que a gente está sentindo, a gente não consegue identificar. Por exemplo, nos pacientes que fazem uso de remédio psiquiátrico, esse é a grande importância do paciente não deixar a terapia em paralelo ao tratamento psiquiátrico. O paciente precisa continuar aprendendo a forma de agir, a forma de reagir e reconhecer as determinadas emoções, quais as reações físicas que essas emoções podem gerar, né? Porque muitas vezes podem trazer reações físicas, por exemplo, náusea, vômito, manchas na pele, enfim, cada um reage de um jeito perante a sua emoção. E aí, se você não aprende quais são as emoções que você pode vir a ter, ou então que você tem, você não vai aprender a lidar com essas reações físicas quando elas aparecerem, né? Então, tanto as pessoas que têm algum tipo de síndrome, quanto as pessoas que têm algum tipo de transtorno e são acompanhados por psiquiatra, é muito importante o processo psicoterapêutico para poder olhar para essas emoções, olhar inclusive com muita compaixão por essas emoções e dizer para elas assim, tá, vocês existem, e agora? Como eu posso aprender a lidar com vocês de forma funcional? Que essas emoções funcionem de forma a reorganizar o indivíduo. Porque cada vez que ele nega ou que ele não identifica o que sente, pior ele se sente e cada vez mais ele vai agir de forma desadaptada. Um exemplo disso, a pessoa que fica muito triste, ou então que ela está com muito medo e ela age de forma totalmente agressiva, né? Ela usa a agressão para expressar aquele medo ou aquela tristeza. Vocês já conheceram alguém assim? Vocês conhecem alguém assim? Que não sabe lidar com as emoções e age de forma agressiva, ou o contrário, né? Ou tá com muita raiva e chora, né? E chora. Então, essa é a grande importância da gente saber e conhecer as nossas emoções. Sabendo as nossas emoções, reconhecendo as nossas emoções, a gente aprende a lidar com elas. E aí a gente consegue ter uma vida emocionalmente mais saudável, de mais bem-estar. E aí, principalmente agora nesse período que a gente precisa fortalecer a nossa imunidade, a gente fortalece a nossa imunidade emocional. Espero que vocês tenham gostado. O meu nome é Miriam, eu sou psicóloga, trabalho com mães, mulheres e crianças e eu estou à disposição caso vocês tenham alguma dúvida.